sejam bem-vindos. Estou aqui com a Gabriela Rocco, coordenadora da Unidade de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular. Olá, Gabi. Oi, Tânia, obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, estamos aí na semana em comemoração ao profissional da saúde, a Semana da Enfermagem, e é um prazer falar com a Gabriela, coordenadora de enfermagem, tem uma vasta experiência e uma história relacionada à enfermagem. Gabi, falando nessas terapias novas, né? Você que atua no transplante há tanto tempo, a gente consegue observar aí o aumento da complexidade da terapia no decorrer dos anos. E agora falando sobre CAR-T-cell e as outras terapias com células imunoefetoras. Como você vê o papel do enfermeiro nessas terapias, nessa assistência? Que ótima pergunta. Na Semana da Enfermagem, a gente falar do papel do enfermeiro, nada melhor, né? Então, é até difícil responder, porque o papel do enfermeiro é bem longo nessa jornada, né? Eu posso incluir para você, desde antes do paciente internar para procedimentos de CAR-T-cell, a gente tem um papel do enfermeiro bastante envolvido aí em navegação do paciente. Então, na preparação do paciente pré-terapia. Então, bastante importante a educação do paciente e família antes dele internar para a jornada, né, do CAR-T. Então, toda a educação do paciente, do que ele vai passar, os possíveis eventos adversos, o que ele pode esperar, o que é comum, o que é incomum, e a educação como um todo, incluindo o familiar ou o parceiro de cuidado, né? Durante a internação, acho que não precisa nem comentar, acho que o papel do enfermeiro é absolutamente primordial, como um profissional que une toda a equipe multiprofissional, como um elo, né? A gente tem o profissional enfermeiro como profissional que está 24 horas, 7 dias por semana à beira-leito. Então, observando esse paciente de perto, fazendo todos os procedimentos, os cuidados, os sinais vitais e, principalmente, tentando identificar precocemente alguma alteração, algum possível evento adverso relacionado à terapêutica, né? Então, ele deve ter toda essa expertise para identificar com possíveis complicações de forma precoce. E no pós-alta, a gente continua com o papel do enfermeiro, não acaba por aí, né? Então, toda a orientação de alta, o que ele pode observar em casa, o que o acompanhante deve observar, os sinais de alarme, em que circunstância entrar em contato com o centro transplantador, né, para informar alguma alteração. E, além disso, a gente tem enfermeiro aí que atua de forma ambulatorial, nos ambulatórios de quimioterapia, nos consultórios e que seguem a navegação desse paciente depois da alta, né? Depois que ele tem alta e segue aí o acompanhamento ambulatorial. Excelente, você trouxe pontos muito importantes. Então, a gente está falando de uma terapia que tem um risco muito grande associado com essa terapia, um risco de reação adversa grande. Como é que você consegue garantir a comunicação efetiva, né? Você traz a questão do enfermeiro como fazendo a integração de todas essas áreas, a integração da equipe, mas vamos dizer que esse paciente vai precisar de uma transferência para UTI, por exemplo. Como que a gente consegue fazer essa transferência com segurança? Essa pergunta também é ótima, porque não é incomum de acontecer, né? Você tocou num ponto muito importante. Acho que todos os setores de apoio, os setores que estão interligados, né? Durante essa terapêutica, tem que ter uma comunicação extremamente efetiva, né? Não adianta a gente começar uma terapia nova no nosso serviço, transferir o paciente para a UTI e querer que os cuidados sejam continuados sem eles terem sido previamente treinados. Então, acho que a principal palavra para você é treinamento e comunicação. Então, antes desse paciente internar, né, se o nosso serviço ainda não faz a terapia CAR-T-cell, a gente tem que promover treinamentos e educação ao colaborador. Então, educação não se refere só ao paciente e família, e sim também ao colaborador, à equipe, todas as áreas de apoio. Então, eu vou até falar de experiência própria, como a gente fez foi envolver os enfermeiros, todos os enfermeiros técnicos de enfermagem do setor de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrico, se for o caso, e nós os envolvemos num treinamento que a gente faz uma atualização constante, no mínimo anualmente, né? Então, porque os conteúdos podem se perder. Então, a educação tem que ser continuada. Então, eles têm que participar dos mesmos treinamentos que os enfermeiros assistenciais em oncologia e hematologia participam, né? Perfeito. E para encerrar, gostaria de fazer mais uma pergunta. Você pode falar brevemente como vocês se prepararam como programa para iniciar essa terapia tão complexa? Ah, sim. Perfeito.
Então, a primeira coisa foi realmente o levantamento bibliográfico, o levantamento de literatura sobre Carticel, para a gente aprender e estudar ali constantemente. Isso acontece até hoje, né? A atualização, como eu disse, é constante, mas um levantamento bruto de literatura para a gente ter aí porcentagens e riscos bem mais frescos na nossa mente, tá? E depois a gente partiu aí para a etapa de treinamento. Eu falei bastante da UTI porque foi o foco da nossa pergunta, mas a gente não pode esquecer também que o treinamento deve englobar o setor de ambulatório e o setor de pronto atendimento, né? Querendo ou não, o nosso paciente pode ir para a UTI, mas depois que ele tem alta, ele retorna ao centro. E um dos principais locais, né, a que ele vai acessar logo que ele chegar no nosso centro é o pronto atendimento, né? Então, a gente englobou nos nossos treinamentos também a equipe de enfermagem do pronto atendimento e do ambulatório, né, em todo esse processo de educação. Depois disso, a gente faz um extenso treinamento aí gradativo durante o ano com a nossa equipe de enfermagem da nossa área, né, que é a internação de terapia celular, para a identificação precoce de eventos adversos. Então, a gente focou bastante em síndrome de liberação de citocina, em neurotoxicidade. Então, quais são as graduações de liberação de citocinas e de neurotoxicidade? Grau 1, grau 2, grau 3, 4. O que significa cada um? Óbvio que a gente não precisa decorar, né? Por conta disso, até dou uma dica, né? No nosso serviço, a gente fez um card grande, assim, de acrílico, e a gente imprimiu um fluxograma de tomada de decisão a partir da graduação de síndrome de liberação de citocinas e de neurotoxicidade. E a gente mantém ali no posto de enfermagem, tem sempre uma colinha à mão, se tiver dúvida, então tem lá escrito grau 1 significa isso, grau 2 significa isso. E uma setinha para baixo, o que fazer em cada um desses graus, né? Em que momento o paciente ainda está na ala de internação e em que momento que deve ser já pensado a transferência para um setor de pacientes graves. E a gente tendo aquela colinha ali do nosso lado nos traz bastante segurança, né? Além de toda a comunicação da equipe multidisciplinar e equipe médica. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Tânia, foi um prazer.